Essa é uma série de pregações que visa preparar a nossa igreja para uma escolha que nós faremos na nossa próxima assembleia, no início de 2021, que é a escolha dos diáconos dessa igreja. Então, o primeiro assunto que nós tratamos aqui sobre isso foi o início deste ministério na história da igreja. Nós analisamos Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7, onde nós vimos nessa igreja que estava nascendo uma necessidade que se apresentou ali diante dos líderes da igreja, diante de toda a igreja em si. Uma igreja que havia acabado de nascer e que já enfrentava suas primeiras dificuldades. E diante dessa necessidade, uma escolha precisou ser feita, ou precisaram escolher alguns homens para cuidar desse problema que se apresentava. E essa escolha ela não foi feita ao acaso, nem por sorteio, mas houve critérios muito bem estabelecidos para que aquelas pessoas fossem escolhidas. Hoje nós vamos permanecer um pouco mais nesse texto, porém nós veremos um outro aspecto sobre o ministério dos diáconos. Mas vamos fazer novamente a leitura de Atos 6, versos de 1 a 7. O texto diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, o erro que nós podemos cometer e que nós devemos certamente evitar é de achar que os diáconos, eles são homens de segunda categoria, digamos assim. Nós podemos cometer o erro de olhar para o ministério pastoral como sendo um ministério de importância elevada e, de outra forma, olharmos para os diáconos de uma maneira não tão elevada, de uma maneira diferente, como se eles não possuíssem a mesma importância para a igreja local. E o meu objetivo aqui esta manhã é mostrar para vocês, por meio do texto bíblico, a grandeza do ofício dos diáconos. Mostrar que esse é um ministério fundamental para a igreja local. Mostrar que entre pastores e diáconos, assim como a diferença entre qualquer irmão ou irmão em Cristo, crentes do Senhor Jesus, não é uma diferença de valor, mas uma diferença de função. Não há um melhor do que o outro. O pastor não é melhor do que o diácono não é melhor que o membro, aquele que serve em outras atividades ou que serve das maneiras menos perceptíveis aos olhos da igreja. O pastor não é melhor do que o irmão que serve limpando a igreja. Não há uma diferença de valor. Você sempre vai ouvir isso aqui na igreja. O que há é uma diferença de função, de dons que Deus distribuiu a cada um de nós. Então, aqui em Atos 6, nós vamos poder observar 3 motivos pelo qual o ministério do diácono é extremamente importante. Temos aqui 3 motivos claros que nos mostram por que o ministério dos diáconos é de extrema importância para a igreja local. Então nós vamos a esses motivos. Em primeiro lugar, a grandeza do ofício. A importância dos diáconos é vista pelo caráter dos diáconos. O verso 3 aqui do texto diz: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos a esse serviço. Então esse é o texto que marca o início do ofício dos diáconos. E desde já nós podemos observar as qualificações iniciais que deveriam ser observadas
nas escolhas desses homens e que essas características, esses critérios por si só já nos mostram a grandeza do ofício. Os irmãos escolhidos precisam ser de boa reputação. São irmãos que não possuem nada na sua vida que possa acusá-los. O candidato ao diaconato, ele precisa ser um homem exemplar. Ou seja, ele serve de modelo para os demais irmãos. A sua própria conduta já o coloca em destaque na congregação. Depois o texto diz que esses homens precisam ser cheios do Espírito. Ou seja, o candidato ao diaconato, ele precisa ser um homem de oração e que ama a palavra de Deus. E esta é outra característica que pode ser igualmente perceptível aos olhos da igreja local. Nós reconhecemos pessoas que amam a palavra de Deus e que são pessoas de oração. Isso é perceptível. O último critério apresentado no texto é que esses homens, eles precisam ser cheios de sabedoria. São homens que possuem o conhecimento das Escrituras, mas que, acima de tudo, eles sabem pôr em prática o conhecimento adquirido. A consequência, eles são bons conselheiros. São pessoas que naturalmente passam a ser referenciais de maturidade para os outros. O caráter do diácono, os critérios apontados por Deus para a escolha desses homens, isto por si só já demonstra a importância do ministério dos diáconos para a igreja local. Posteriormente, Paulo ele vai trabalhar com muito mais detalhes as características que devem ser encontradas na vida de um candidato ao diaconato, lá na sua primeira carta a Timóteo. Nós vamos ver esse texto em maiores detalhes em outras oportunidades. Mas eu quero agora analisar superficialmente com vocês esta porção das Escrituras para reforçar esse ponto aqui. Então abram em 1 Timóteo capítulo 3, dos versos 8 a 13. Deixem marcado Atos, porque depois nós voltaremos a ele. 1 Timóteo capítulo 3, versos 8 a 13. Paulo aqui está trabalhando sobre a organização da igreja com o jovem pastor Timóteo. E ele aqui orienta sobre como proceder na escolha de pastores e diáconos, que são os dois oficiais, né, as duas figuras que fazem parte do governo da igreja local. E aí ele já havia falado sobre os pastores, agora ele começa a falar sobre o diácono, a partir do verso 8. Ele diz: do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. É bom reforçar. É completamente necessário que essas exigências quanto ao caráter dos candidatos ao diácono sejam observados na escolha que a nossa igreja fará. Isso aqui ele não é opcional, irmãos. Tá? Não são características que podem estar presentes ou não podem não estar. Nós não vamos escolher pessoas porque nós gostamos das pessoas, que nós achamos elas legais. Nós vamos escolher pelos critérios que a Bíblia nos orienta a escolher. E isso, irmãos, ressalta a importância deste cara. Olha o caráter apresentado por Deus aqui. Olha o caráter extremamente elevado. E eu reforço, irmãos, o diácono não é alguém de segunda classe, não. Não é de menor importância que os pastores. Não há diferença de valor, há diferença de função.
Se nós observarmos as características que este mesmo 1 Timóteo fala, esse mesmo capítulo 3 diz em relação aos pastores, nós vamos observar que a única diferença significativa entre o pastor e o diácono é uma característica descrita no final do verso 2 do texto. Que o pastor precisa estar apto a ensinar. Essa característica não se repete no diácono. O diácono não precisa ser alguém com dom de mestre, não precisa ser alguém que saiba ensinar. Mas das demais características, a semelhança é notável. Elas se repetem várias vezes. Então, essas características do caráter do diácono demonstram a grandeza do ofício desses homens. É algo amplamente enfatizado por Paulo. No verso 13, ele diz ali: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e de muita ousadia na fé em Cristo. Ou seja, é um privilégio que Deus concedeu a alguns homens esses dons para servir ao ministério do diaconato. Então, em primeiro lugar, a grandeza do ofício, a importância dos diáconos é vista pelo caráter desses homens. Em segundo lugar, a grandeza do ofício dos diáconos é vista pela importância no auxílio aos pastores. No verso 2 de Atos agora, né, irmãos? Voltamos a Atos. Atos 6, verso 2. Os apóstolos, eles comunicaram aos demais irmãos que não era certo para eles abandonarem o ministério da palavra para servir às mesas. Não era certo aos 12 deixar de lado a pregação e a oração, mesmo que por poucas horas do dia, para fazer a distribuição diária aos necessitados. Os 12 apóstolos convocaram a igreja e disseram: olha, não é correto isso. Não está certo. Nós devemos, os 12, devemos nos concentrar, nos consagrar para aquilo que nós fomos chamados. Deus chamou a nós para a oração e para o ministério da palavra. E depois de comunicar isso para a comunidade, no versículo 5 é dito que o parecer agradou a todos. E esta informação é muito importante. O parecer agradou a todos. Porque por mais que esse fosse o início da história da igreja, nós temos aqui um espaço muito curto, né, separando essa igreja local do derramar do Espírito em Atos 2. Mesmo com muito pouco tempo de vida, essa comunidade já apresentava sinais de maturidade que não é encontrada em muitas igrejas dos nossos dias. Essa igreja local entendeu que os seus líderes, os seus pastores, deveriam se concentrar no ministério que Deus lhes confiou. Isso não significa dizer que servir às mesas, atender aos necessitados não fosse importante. Mas Deus havia confiado àqueles líderes uma outra função. Essa comunidade, ela poderia ter dito: mas custa para eles gastar um pouco de tempo, 1 ou 2 horas, atendendo a necessidade daquelas mulheres que precisam? Custa para esses 12 fazer isso? Eles poderiam ter dito isso. É tão pouco tempo gasto, 1 ou 2 horas eles resolvem o problema. Mas não, irmãos, reparem a maturidade demonstrada pela igreja. O parecer agradou. Porque eles entendiam que não é uma questão de tempo gasto com aquilo, mas é uma questão de função. Tem relação com o dom que Deus nos confiou. E esta maturidade deve ser buscada por nós. Porque em muitas igrejas dos nossos dias, mesmo com tanto tempo de exposição às Escrituras, mesmo com tanta produção teológica, hoje nós podemos pegar a Bíblia e ler com comentários. Pega um assunto, você tem lá livros sobre isso. Quer aprender sobre pastor e diácono? Você tem um livro para falar sobre isso. Nós temos muita produção teológica nos nossos dias. Nós temos aqui homens capacitados por Deus que nos ensinam de diversas formas. E mesmo assim, irmãos, é difícil encontrarmos uma igreja com essa maturidade de Atos 6. É difícil. O que predomina
no contexto evangélico dos nossos dias, a ideia de que o pastor é um funcionário da igreja e que está sobre ele a responsabilidade de todos os pormenores que envolvem a igreja. O pastor, ele é responsável pela estrutura física, ele tem que correr atrás das necessidades estruturais, compra isso, arruma aquilo, providencia aquela outra necessidade, faz orçamento disso e daquilo. O pastor é responsável pela parte burocrática, ele que vai ter que ir no contador, vai ter que ir no cartório. O pastor é o único responsável, na visão de muitos, de visitar os irmãos nas suas casas. Tudo recai na figura do pastor. Ah, mas acontece isso porque ele recebe para fazer isso. O pastor é o que mais tem tempo disponível para fazer isso. Afinal das contas, como disse uma vez a minha filha, ele não trabalha, só estuda. Né? Infelizmente, isso é muito comum, irmãos. E é um sinal claro de imaturidade. E mais uma vez eu reforço, irmãos, eu não estou dizendo que essas coisas citadas não sejam importantes. Como era importante servir às mesas. Isso era algo extremamente importante. O cuidado com a estrutura da igreja, o cuidado com as necessidades físicas, inclusive dos outros irmãos. Todo o resto, irmãos, são importantes. É necessário todas essas coisas. E porque são importantes é que Deus instituiu a figura do diácono. Os diáconos, ao realizarem a função que Deus confiou a eles, permitindo que os pastores igualmente se dediquem à função que Deus deu a eles, quando nós entendemos isso indica que a igreja amadureceu. E qual o resultado de uma igreja madura e ajustada? Nós temos exemplo no texto, no verso 7. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Uma igreja organizada, onde cada um cumpre com as suas funções, as funções que Deus lhe confiou, cada um dedicado aos dons dados pelo Senhor, a consequência é que Deus acrescentava dia a dia aqueles que seriam salvos naquele lugar. E neste momento, irmãos, e aqui eu falo neste momento da nossa história, a história da igreja de Atos 6 é uma comunidade local que teve a sua própria história, que está relatada a nós, mas nós temos uma própria história como igreja local. E eu acredito que a Igreja Bíblica dos Mundos precisa agora, neste momento, amadurecer nesse sentido. Eu percebo que ainda existe em nós essa concepção equivocada do pastor responsável por tudo. Eu tenho, de certa forma, sentido um pouco na pele isso. E eu acredito que de maneira bem semelhante a Atos 6, num processo de crescimento, não que isso foi errado, os irmãos estão agindo errado, não, nós estamos amadurecendo, nós estamos uma igreja recém-nascida. Enquanto uma igreja é pequena, como o início da história da igreja foi, realmente, irmãos, gastar um pouco de tempo com outras questões não significa um sacrifício grande ao ministério da palavra. Provavelmente essa fosse a situação. Os apóstolos, eles serviam às mesas porque isso não era um sacrifício tão grande naquele momento. Mas chegou o tempo, e aqui nós encontramos a semelhança, que eu percebo que passou já um pouquinho da hora de nós termos diáconos devidamente reconhecidos e estabelecidos, de forma bíblica, de forma clara a todos. Eu me lembro de anos anteriores, do início aqui da nossa história, de que traçar planos nas assembleias do início do ano era fácil de ser conquistado. Eu me lembro que vinha aqui na assembleia, passava os planos para o ano, e em pouco tempo aquilo já estava concretizado. E isso não faz muito que eu tinha um emprego e ainda conciliava com o ministério pastoral. Mas hoje em dia, irmãos, eu percebo que eu já não consigo mais. Eu quero colocar em prática o ministério de aconselhamento aqui na igreja. Mas até o momento eu não consegui nem planejar a organização disso. E talvez ainda pensem, mas é só uma pregação por semana, pastor. Mas o ministério da palavra, irmãos, envolve tempo de oração, discipulado, responder perguntas, dar aconselhamentos.
E quanto mais a igreja cresce, mais demanda para essas coisas existe. Às vezes eu perco o tempo, amanhã, às vezes, respondendo a irmãos e dando aconselhamento, pessoas me ligam. E eu não estou reclamando, já vou chegar no ponto. Eu preciso gastar tempo estudando, porque expor a palavra exige isso. Para que os irmãos aprendam, é necessário que o pastor aprenda primeiro. Estou fazendo um mestrado que exige um nível de leitura bastante elevado. Curso de teologia para os irmãos na segunda, que tem sido uma bênção, creio eu. Você pode conversar com aqueles que fazem. E além disso, você pode ainda perguntar para a minha família, para minhas filhas. Na maioria dos meus dias, irmãos, eu estou envolvido em 3 turnos com o ministério. É manhã, tarde e à noite, discipulado, discurso ou alguma outra coisa. E eu não estou falando em forma de queixa, irmão. Para mim é um privilégio. Eu encaro isso com muita alegria. Eu tenho prazer com essas coisas. Tá? Por que eu tenho prazer? Porque eu sei que eu fui chamado por Deus para isso. Eu tenho convicção disso, que Deus me levantou e tem me capacitado para isso. Mas eu sei, irmãos, que eu poderia fazer mais. Eu poderia fazer ainda mais se eu tivesse homens me auxiliando na função de diáconos. E aqui eu vou fazer mais uma ressalva importante. Muitos irmãos a todo momento se colocam à disposição para me ajudar em muitas coisas. Se não fossem esses irmãos que me ajudam, eu certamente faria muito menos ainda. E eu não preciso citar nomes, porque todos sabem das suas ajudas, das suas contribuições. Só que isso ainda não está totalmente claro. Ainda não está de forma estabelecida de uma maneira bíblica. E é por isso que eu estou aqui nessa série de pregações, para que a gente estabeleça. Nós precisamos dar esse passo de maturidade na nossa igreja. Eu vou dar 2 exemplos práticos de coisa para a gente entender ainda melhor isso. Nós marcamos na Assembleia um mutirão aqui na igreja. Esse mutirão seria no feriado de Carnaval. Nós acertamos aqui em Assembleia isso. Alguns poucos irmãos vieram me perguntar sobre isso. Pastor, vai sair o mutirão? Pastor, e o mutirão? Mas eu deixei, irmãos. Eu não fui atrás do que precisava, não fui atrás de organizar. Por quê? Porque isso mostra, irmãos, que a igreja esperou que o pastor organizasse todos os detalhes. Esse é um exemplo, irmãos, de um entendimento errado sobre a função pastoral. E isso mostra a falta que diáconos fazem na nossa igreja. Outro exemplo é o nosso retiro. Sendo, no caso, o pastor, o preletor, o pastor deveria se preocupar só com a pregação. Eu não deveria se preocupar com mais nada. Acertar valor, ir atrás, visitar o povo, né, falar com os irmãos, organizar gincana, ver a alimentação, se está tudo certo. Não deveria ser o pastor. Você pode perguntar ao pastor Adriano, que foi responsável pelas 4 pregações do último retiro, se é fácil preparar 4 exposições para entregar em um final de semana. Exige muito tempo. Então eu estou dando esses exemplos não como crítica à igreja, irmãos. Pelo amor de Deus, não entendo assim. Mas para mostrar a necessidade. Para mostrar a importância para a nossa igreja crescer em maturidade, de nós termos diáconos estabelecidos e que saibam as funções que precisam desempenhar nesse seu papel. Porque no auxílio pastoral, os diáconos são peça importantíssima, uma peça fundamental para a maturidade e o crescimento espiritual da nossa igreja local. Lembrando que eu estou aqui sendo superficial nas funções dos diáconos. Eu não estou entrando nesse detalhe agora, porque isso nós vamos ver em outras pregações. Quais são as funções certinhas dos diáconos? As funções dos diáconos não se restringem apenas em questões operacionais, quanto alguns possam, neste momento, estar achando. Vai bem além disso. Bem além de só organizar coisas, né, físicas e estruturais. Não. Mas nós veremos isso ao longo das demais exposições sobre o diaconato. Então, em primeiro lugar, a grandeza do ofício. A importância dos diáconos é vista pelo caráter destes homens. Em segundo lugar, a grandeza do ofício dos diáconos é vista pelo auxílio aos pastores. E em terceiro lugar, a grandeza do ofício é vista pela unidade promovida por eles.
primeiro versículo de Atos 6 diz ali: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então vamos recapitular a necessidade que se apresentou aqui diante da igreja. Neste período, a pregação do evangelho ainda não havia alcançado o mundo gentil. A igreja crescia, o número de discípulos aumentava entre os judeus. E dentro do povo judeu existia dois grupos: os helenistas, que eram os judeus de fala grega e que viviam dispersos, viviam fora da Palestina, e os hebreus nativos de fala aramaica. Os judeus que não eram nativos da Palestina começaram a perceber uma certa preferência na distribuição das necessidades diárias às viúvas nativas, enquanto que as de fala grega estavam sendo deixadas de lado. E aí houve então reclamação por parte desses judeus helenistas em relação a essa situação. Não se engane, irmãos, de achar que essa era só uma simples reclamação. De princípio pode até parecer para nós, mas isso aqui, irmãos, se não fosse rapidamente resolvido, o conflito aqui poderia gerar uma cisão, uma ruptura entre esses dois grupos que talvez não fosse mais possível solucionar no futuro. E diante dessa necessidade, os apóstolos resolveram reconhecer as suas próprias limitações. Isso é importante pontuar. Porque eu disse na última ceia, né? Às vezes estar na liderança é ser tentado a colocar tudo debaixo das próprias asas. Deixa que eu resolvo. Né? Deixa para mim. Eu estou na liderança, eu vou resolver todas as coisas. Os 12 poderiam ter feito isso muito bem. Não, deixa que nós somos os 12. Deixa que a gente vai dar um jeito. Mas não, eles reconheceram as suas limitações. E isso é ser um bom líder. Uma boa liderança admite as suas limitações e sabe delegar tarefas. E aí, conforme o verso 5 diz, esse parecer agradou. As pessoas ficaram contentes em ver os 12 ali, delegando para a igreja a escolha desses homens de caráter elevado, cheios do Espírito Santo, para que eles cumprissem essa tarefa. Uma tarefa que vai muito além, irmãos, da descrição. Diz ali que a descrição a tarefa deles era servir as mesas. Isso pode sugerir uma coisa muito simples. Mas esses homens, irmãos, nessa situação, eles precisariam agir como verdadeiros pacificadores. Não era só levar a necessidade, era resolver um conflito que poderia se tornar muito grande. Eles precisariam ter muita sabedoria para lutar, naquele momento, pela unidade de uma igreja que estava em formação. Uma igreja em formação e que já tinha suas próprias lutas. Então, essa característica da função que eles deveriam realizar, tendo que promover a unidade entre dois grupos distintos, isso demonstra, irmãos, a grandeza do ofício que a igreja havia confiado a eles. O problema não era tão simples quanto possa parecer. E os apóstolos resolveram dar um passo para trás e deixar essa tarefa tão grande com esses homens capacitados por Deus. E a dúvida que poderia ficar é, mas será que eles tomaram a decisão certa? Porque os 12, eles eram a autoridade maior. Devemos lembrar que esses 12 apóstolos aqui, eles eram os representantes diretos do próprio Messias. Eles foram comissionados por Cristo, é como se fosse uma extensão, representantes oficiais. O que o apóstolo falava é verdade, inquestionável. Você pode, irmão, vir aqui me questionar sobre muitas coisas da palavra de Deus, e a gente teve debates para descobrir qual é a verdade. No caso deles, não. Eles eram a autoridade final, representantes diretos. Então, não seria melhor que eles mesmos tivessem tratado o problema? Será que a igreja escolheu certo esses 7 homens que lutariam não só em promover necessidades, mas lutariam pela unidade dessa igreja? Será que esses escolhidos eles tiveram sucesso dessa empreitada? O texto responde, né? Depois no verso 7, a palavra de Deus crescia. Os números de discípulos aumentavam.
Então Deus instituiu os diáconos e os usou em um momento chave para a igreja que estava nascendo. E por meio deles, a unidade foi promovida. Por meio deles, uma ruptura foi evitada. E a igreja cresceu cada vez mais em um momento que era crucial na sua história. Nós precisamos valorizar isso. A função que eles desempenharam aqui, promovendo a unidade. Então nós temos, em primeiro lugar, a grandeza do ofício, a importância vista pelo caráter desses homens que devem ser escolhidos. Em segundo lugar, a grandeza do ofício dos diáconos é vista pelo auxílio que eles providenciam aos pastores. E em terceiro lugar, a grandeza do ofício é vista pela unidade promovida por eles. Então é preciso, irmãos, nós entendermos a grandeza desse ofício, a grandeza desse ministério, para que a gente possa igualmente entender a grandeza da tarefa que nós faremos. Só quando nós percebemos a importância desta figura para a igreja local, é que nós vamos nos chamar para a responsabilidade de entender a grandeza da responsabilidade do meu voto nesse dia. De escolher biblicamente, de realizar a escolha de homens com as características descritas na palavra de Deus. Para que aí sim eles venham ocupar tão grande mistério. Então, reforço mais uma vez, irmãos, os diáconos não são homens de segunda classe. Eles são fundamentais para a manutenção da saúde da igreja. E isso pode ser visto pelo caráter, pela importância do seu serviço e pela unidade promovida por eles. Vamos orar.